com alegria estamos juntos mais uma vez. Estamos na terceira mensagem da nossa série Chamados para Brilhar. Série esta que se encontra na Epístola de Pedro, a primeira que escreveu no Novo Testamento, irmãos. Deus está moldando, ou melhor, Ele está nos moldando para refletirmos a luz de Cristo nesse mundo. Então, a vida cristã, irmãos, não é sobre ir à igreja ou mudar hábitos externos. É sobre sermos transformados por dentro, com um novo coração. Então, quando a gente fala de igreja evangélica, quando a gente fala de crente batista, quando a gente fala de ser cristão, é muito mais do que frequentar um templo, irmãos. É muito mais do que ter uma denominação. Até esse microfone aqui. Então, irmãos, a vida cristã não é sobre somente ir à igreja, né? Sobre você mudar os seus hábitos, você dizer que agora você é um novo homem. Isso outras religiões fazem. O cristianismo, o novo nascimento, é sobre sermos transformados por dentro com um novo coração. Deus nos dá um novo coração. Então, assim como o sol nasce e afasta toda a escuridão, irmãos, a graça de Deus nos chama a viver de forma diferente. Então, o apóstolo Pedro aqui está falando a cristãos que estavam vivendo tempos difíceis, mais difíceis do que esse que nós vivemos. Então, mesmo em meio à dor que aqueles cristãos viviam, eles foram chamados a viver com esperança. Eles foram chamados a viver com santidade. E essa é a mesma palavra, irmãos. Essa palavra é viva nos dias de hoje, para nós também. Porque assim como aqueles cristãos, nós precisamos viver com essa mesma fé e viver com essa mesma santidade. Então, Deus não salvou cada um de nós para voltarmos a ser o que éramos antes. Sabe por quê? Porque Ele nos resgatou com o sangue de Cristo para uma nova vida. Então, eu disse isso domingo na minha pregação. Disse, irmãos, nós não estamos aqui para ajudar o pastor, nós não estamos aqui para ajudar o ministério, nós estamos aqui para servir a Cristo. Então, no dia que você entender que você está servindo um homem, uma pessoa, saia desse local que você está. Nosso chamado é para servir a Cristo. Estamos aqui para servi-lo, para trabalhar para Ele. Então, por isso que nós vamos olhar para esse chamado à santidade. O título hoje do estudo é Chamados à Santidade com Propósito. Abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 21. Vamos estar lendo, os irmãos vão acompanhando aí na minha versão. Para quem estiver em celular, podem abrir também essa versão que eu estou usando, que é a NVT. Diz assim a palavra de Deus: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado. Seus filhos sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu modo antigo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações, pois vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los de um estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados
não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e a esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhes deu glória eterna. Meus amados, todos nós estamos aqui, fomos chamados para uma nova vida em Cristo. Mas essa vida, irmãos, ela não é apenas uma vida diferente, é uma vida santa. A santidade para a gente não deve ser um peso, a santidade precisa ser um propósito. Nós precisamos ter esse propósito na nossa vida. Pedro aqui está escrevendo a cristãos que estavam espalhados e sofrendo perseguição. Eles estavam longe de suas casas, fugindo por causa da pregação do Evangelho, mas não estavam longe de Deus. Mesmo na dor, vocês estão vendo no texto que a graça os sustentava com esperança. Então, antes de conhecer Jesus, todos nós que estamos aqui vivíamos como o mundo vive. Buscávamos o que agradava ao nosso coração e vivíamos, irmãos, sem ter uma direção. Mas agora nós somos chamados a viver como filhos obedientes. Se antes nós vivíamos sem direção, agora que nós encontramos Cristo, nós temos um propósito de vida. Nós temos uma direção, nós temos um caminho a seguir. Mas a santidade, ela não começa nas mãos, ela começa na mente, ela começa no coração. Deus, Ele quer nos transformar de dentro para fora. Então Ele nos chama a sermos como Ele, santos em tudo, irmãos. Por isso que nós hoje vamos refletir sobre esse chamado sério e cheio de graça. Vamos ver o que Pedro vai nos ensinar sobre viver com propósito, sobre viver com temor e sobre viver com fé, irmãos. Que os nossos olhos nessa noite, que o nosso coração esteja atentos para ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que Ele quer falar no nosso coração. Porque se a palavra não quebrantar o nosso coração, não sei o que vai quebrantar. E a primeira divisão desse texto, sempre faço dessa forma para ficar bem claro a texto de novo, separar por tópico para ficar uma coisa mais organizada, é mente preparada e esperança firme. Mente preparada e esperança firme. Pedro começa o texto que nós lemos, irmãos, usando a palavra portanto, na minha tradução. Ele está lembrando aquilo que ele havia já dito e o que ainda haveria de acontecer. Pedro mostra que a salvação maravilhosa que recebemos exige de nós uma resposta prática. Deus nos salvou pela graça, mas Ele nos chama, irmãos, para viver de forma santa e vigilante. O Evangelho ele muda o nosso destino, mas também deve mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de como nós enxergamos todas as coisas. Então, a primeira ordem que Pedro começa a dar nesse versículo é: preparem sua mente para a ação, ou para a ação. O original aqui traz a ideia de sigilos longos, de entendimento, como alguém que se prepara para correr ou se prepara para fazer algo muito importante. Então, em outras palavras aqui, irmãos, é hora da gente tirar tudo que atrapalha, tudo que tira o nosso foco e focar naquilo que realmente importa. A nossa mente precisa estar limpa, irmãos. A nossa mente precisa estar em alerta para a gente poder obedecer a Deus com coragem.
E qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da minha vida? Glorificar a Deus, unicamente isso. Então, Pedro começa dando essa primeira ordem, dizendo: prepare sua mente para a ação. E ele vai continuar dizendo assim no versículo 13: exercitem o autocontrole. Aqui, irmãos, Pedro está falando de domínio próprio. Pedro está falando de vigilância contra os impulsos, contra o desejo do velho coração. Porque um coração transformado precisa de uma mente disciplinada, precisa de uma mente firme na verdade. Então a vida cristã, ela não pode ser movida pelo impulso, né? Eu sinto isso, eu acho isso, eu vejo dessa forma, mas pela firme decisão de andar com Deus. E quando a gente vê isso, irmãos, autocontrole, não tem o que eu penso, não tem o que eu acho, todos os meus impulsos devem ser direcionados para aquilo que Deus é, para o que a palavra de Deus pensa, e a nossa reflexão precisa ser: a minha atitude vai agradar a Deus ou é simplesmente uma atitude do meu coração que vai atrapalhar o desenvolvimento do reino, que vai atrapalhar o desenvolvimento da obra de Deus? Então Pedro, ele está dizendo: exercitem o autocontrole, irmãos, porque o nosso coração nos engana. O nosso coração, por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Muitas das vezes queremos usar a nossa experiência, muitas das vezes queremos usar aquilo que já vivemos antes e esquecemos de nos submeter à palavra de Deus. Esquecemos de nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Pedro aqui está alertando a igreja para que eles exercitem de fato o autocontrole. E em seguida Pedro vai nos dar ainda mais foco. Ele vai dizer assim: depositem toda a sua esperança na graça. Ele não diz aqui, irmãos, para termos alguma esperança, mas toda a esperança. Fica mais ou menos aí que vai acontecer. Não, diz: depositem toda a sua esperança na graça. Essa esperança não está em nós, irmãos, mas ela está na graça que virá com Cristo. Isso nos ensina a olhar menos para o presente e mais para a promessa de Deus, que é a promessa eterna do seu Filho, que virá novamente para nos salvar. Não é como você estivesse andando, fazendo a sua caminhada, olhando o horizonte, olhando o fim dela. Mas você só consegue enxergar aonde você vai terminar, mas você ainda não está lá, você precisa caminhar até lá. Então, o caminho é difícil. Mas quem vê o fim com clareza, a caminhada é difícil, mas quem vê o fim com clareza anda com mais firmeza. Sabe por que tem muita gente andando, caminhando? Porque ela não sabe nem onde ela está indo. Ela não consegue ver o fim com clareza. Ela está perdida. E quando você está perdido, é impossível você ter firmeza. É impossível você andar com base sólida. Então a esperança na volta de Cristo, irmãos, é o que sustenta o nosso coração em tempos difíceis. Por isso que a nossa mente precisa estar firme. Por isso que o nosso coração precisa estar controlado. E por isso que os nossos olhos precisam estar na graça que está por vir. E quando a gente concentra a nossa vida na palavra de Deus, olha quantas coisas a gente aprende sobre autocontrole, sobre ter um coração controlado, sobre ter uma mente firme, nada de emocionalismo barato, nada de palavras e frases de efeito. A gente tem de fato uma fé concreta. E quando a gente fala de fé, irmãos, quando a gente fala de uma vida com Cristo, é muito mais sobre como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor do que muitas das vezes experiências miraculosas que queremos ter com o nosso Deus. As melhores experiências que eu tive com Deus é quando eu estava ajudando o próximo.
quando eu via que o próximo precisava realmente de ajuda, muitas das vezes, aquilo que, como se eu tivesse uma camisa apenas tirada da minha camisa e dado para ele. As maiores experiências que temos com Deus são nesses momentos. E aí a gente chega no segundo ponto do texto. O estudo. Vida transformada e santa. No versículo 14, o chamado começa com santidade. Filhos obedientes. Deus, irmãos, não quer apenas servos obedientes, mas Ele quer filhos que obedecem com amor. E esse amor, essa obediência, vem de um coração regenerado e não de uma religião vazia. Consegue compreender? Coração regenerado e religião vazia. Não é sobre quanto tempo você tem de igreja. Não é sobre a sua experiência religiosa. É sobre você ter de fato um coração regenerado. Isso dói, irmãos. Isso dói. Porque não depende do que você viveu, depende da obra do Espírito Santo em você. Ah, pastor, mas eu tenho 40 anos de igreja. Irmão, é possível que você tenha 40 anos de igreja, não quero dizer que é o caso aqui, mas é possível que existam casos de pessoas que viveram 40 anos de igreja e não tiveram o coração regenerado pelo Espírito Santo, porque elas nunca se converteram. Ou melhor, elas nunca foram convertidas. Elas podem ter se convertido a uma ideia, podem ter se convertido a uma religião, a uma placa, mas nunca tiveram o Espírito Santo. Porque religiosidade, irmãos, a gente aprende. A gente aprende a orar, a gente aprende a cantar, a gente aprende a pregar, a gente aprende a fazer um monte de coisa. Mas coração regenerado é obra unicamente do Espírito Santo. Ah, pastor, mas o fulano pregou e a pessoa se converteu. Se converteu porque ela pregou a palavra. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim: aquele pastor ali levou muita gente para Jesus. Não foi ele que levou, a palavra que foi pregada. Não está, o poder não está em nós, irmãos, o poder está no Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. Quem nasceu de novo deve viver com alguém que pertence ao Pai. E aí, Pedro diz o seguinte no versículo 14 da continuação: não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. O velho homem, o velho modo de viver era guiado por desejos egoístas. Era vivido pela ignorância espiritual. Agora que você conhece a Deus, isso muda a sua direção. Isso muda o seu modo de viver. O Evangelho transforma o estilo de vida, não apenas o destino eterno. Antes nós estávamos indo para o inferno e quando Cristo nos salva, nós passamos aí para onde? Para o céu. Mas não é só sobre isso. As nossas atitudes aqui têm que mudar também. Nosso coração precisa mudar também. E aí no versículo 15 vem a ordem: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Santidade não é parcial. A santidade ela deve alcançar todas as áreas da nossa vida. Deus é santo, Ele é um modelo de vida que, aliás, Ele é um Ele tem um modelo pré-estabelecido daquilo que Ele espera de nós, e quem foi chamado pela graça precisa responder a esse chamado com santidade prática. Mas lembrando que nós somos santos porque Ele nos santificou. É uma resposta da obra que Deus fez por nós através de Cristo. Isso também a gente não pode pular. A santidade é o processo daquele que teve um coração regenerado. Então,
nós buscamos uma vida santa não para fazer barganha com Deus, mas porque de fato nós precisamos disso. Porque agora temos uma nossa nova natureza. E aí no versículo 16 Pedro usa a Bíblia dele, as Escrituras. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, aqui não é uma sugestão, é um mandamento divino, um mandamento de Deus, baseado no caráter de Deus. Então aqui Pedro vai dizer assim: a Escritura está dizendo isso aqui. Não é eu acho, não é eu penso dessa forma, ó, eu acho que é assim. Pedro está dizendo assim: as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Infelizmente, as pessoas acham que a santidade é uma escolha opcional, não para o cristão verdadeiro. O padrão não é o mundo, irmãos. O padrão é o Senhor que nos salvou. Então nós precisamos de fato ter esse senso. Nós precisamos de fato seguir o que a palavra diz. E aí no verso 17 Pedro segue dizendo: lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Nosso Deus, nosso Pai é um Pai amoroso, mas Ele é justo e Ele é santo. E Ele vai julgar-nos, todos nós, com retidão. Viver com temor é viver com reverência, é viver com responsabilidade diante de Deus. Então Pedro está dizendo aqui, está lembrando, lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele vai julgar de acordo com as suas ações, irmãos. Mais uma vez eu digo: trabalhem e sirvam ao Senhor. Nós somos chamados a sermos servos do Senhor. Pedro fala aqui também da questão de viver com temor, com reverência, com responsabilidade diante de Deus. É uma responsabilidade imensa, servir ao Senhor com alegria, com amor. Mais uma vez eu digo a vocês: ao Senhor, a obra é dele. Precisamos cooperar com a expansão do reino de Deus unicamente. Unicamente. O último ponto: redimidos pelo seu sangue precioso. E o verso 18 já começa Pedro nos lembrando que nós fomos resgatados. Pedro diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los de um estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor. Aqui, irmãos, o vazio que Pedro está falando aqui não é só um vazio moral, não, mas é um vazio espiritual, herdado de uma humanidade caída, herdado de uma humanidade depravada. Sabe por quê? Porque nenhum valor terreno, nem ouro, nem prata poderia pagar a salvação da nossa alma. A redenção é cara demais para ser comprada com riquezas passageiras. E aí, quando eu lembro do preço que foi pago para me salvar, a única coisa que eu posso fazer é servir. Servir o Senhor.
com tudo aquilo que Ele me deu, com minhas posses, com o meu tempo, com os dons que Ele me deu. Pensamento é esse. Pensamento é esse. Sirva ao Senhor. Pedro segue dizendo: mas com o sangue precioso de Cristo e Cordeiro de Deus sem pecado e nem mancha. Cristo aqui descrito como o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Uma imagem que remete ao sacrifício perfeito oferecido no lugar de cada um de nós. Jesus morreu por cada um de nós aqui, não por necessidade, mas porque do amor, mas porque era o plano dele para nos salvar, para nos dar uma vida para que hoje pudéssemos estar aqui servindo a Ele. Serviço, irmãos. Quando a gente fala sobre serviço para Ele, Deus não precisa do nosso serviço, não. Tá? Fique claro isso. Nós é que precisamos servir. Se todos nós nessa noite decidíssemos hoje que não serviríamos mais a Deus, Deus continua sendo Deus. A necessidade de serviço é nossa. A necessidade de serviço é nossa. Ai de mim, se eu não entregasse os meus dons para serviço do reino. Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz o bem, comete o quê? Sirva, só isso. Só sirva o Senhor. E no verso 20, Pedro continua falando. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Então a cruz de Cristo não foi improviso, irmãos, mas ela é parte do plano de Deus para a salvação de cada um de nós. Então, esse Salvador eterno que foi revelado agora por causa de vocês, são as palavras que Pedro está usando aqui, mostra que Deus não foi pego de surpresa por causa do pecado. Mas mesmo o pecado entrando no mundo, Ele já havia preparado a solução, e a solução é Jesus Cristo. Amém? Será que a gente consegue compreender isso? E Pedro continua no versículo 21. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Irmãos, a fé verdadeira, guardem isso, não esqueçam, nasce da obra de Cristo. A fé verdadeira nasce da obra de Cristo. Ele é autor e consumador da nossa fé. Não é você que tem uma fé poderosa, excelsa, que ora, que acontece, que pode ressuscitar outro. O poder não é seu. É seu. Cristo não apenas morreu, mas Ele foi ressuscitado com glória. Isso é a base da nossa fé firme. Isso é a confiança e a esperança que nós temos no Deus vivo. Porque Ele ressuscitou, porque Deus ressuscitou Cristo dos mortos e Ele deu grande glória, como diz o texto. E o texto diz que por meio de Cristo que nós viemos a crer. Então Cristo é a base. Por isso que eu disse no início, por isso que o texto diz que precisamos ter um coração regenerado. Precisamos de fato ter tido um encontro com Ele para que a gente acredite nessas coisas. Para que a gente não dê lugar à nossa carne, mas para que de fato a gente entenda o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós devemos servir
nós somos chamados para brilhar no mundo em meio a trevas. E a cada dia mais o mundo se volta mais em trevas. E há mais necessidade ainda de nós falarmos e compartilharmos esse Evangelho. Então nós somos como prisioneiros libertos, que fomos libertos por um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Então, se você era prisioneiro e você foi liberto por esse sangue, você não pode viver como se essa libertação fosse algo comum, fosse algo corriqueiro, fosse algo que você pudesse encontrar em qualquer religião ou qualquer outro Deus pudesse ter feito isso por você. O sangue de Jesus, irmãos, é o selo de um novo começo, de uma nova vida, ou melhor, de uma nova identidade. Agora você é uma nova criação, como diz o texto. E agora você precisa viver essa vida como Cristo quer que você viva. E se você for comprado por um alto valor, você precisa de fato ter essa vida e viver essa vida como a palavra de Deus fala. Será que conseguimos entender isso? Amém? Amém. Mas para a gente finalizar, lições importantes para a nossa vida. A primeira dela é que Cristo nos chamou para uma nova vida. Não apenas para a gente saber que a gente tem uma nova vida, mas para viver de fato. Porque é muito lúdico, é muito lindo você ouvir: olha, Jesus te salvou para uma nova vida. Mas que vida é essa? A sua mente precisa estar alerta. A sua mente precisa estar firme na esperança. Firme na esperança que vem da graça futura, que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida velha já passou. As coisas velhas já passaram. Agora nós, igreja, somos um povo santo, um povo separado com Deus para fazer a obra dele. E precisamos ir mais além das quatro paredes. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende aqui. Um outro ponto. Você e eu, nós fomos resgatados de um caminho vazio, comprados com o sangue precioso de Jesus. Então é impossível você dizer que a sua velha vida é melhor do que essa, porque só quem teve um encontro com Cristo, só quem teve a sua vida transformada por Ele, pode dizer o quão importante é essa nova vida. Não consigo nem imaginar a minha vida antes de ter Cristo em Deus. Por isso que a Bíblia nos chama de viver com reverência. Por isso que a Bíblia nos chama de viver com temor. Por isso que a Bíblia nos chama a viver com gratidão ao nosso Redentor Jesus Cristo. E quando eu lembro da minha vida passada, eu fico perplexo como eu tinha esses pensamentos, como eu vivi uma vida vazia. E olha, irmãos, que a minha conversão foi com 17 anos. Então, eu não tenho um testemunho como alguns têm que fizeram isso, que fizeram aquilo, que usaram isso. Minha vida era uma vida comum, de um jovem comum, que brincava, que saía, que achava que não fazia nada de errado. Se ele não tiver Jesus, ele tem pecado grave. Até o homem com a moral mais elevada, se ele não tiver Jesus, ele está em pecado. Porque o pecado vai além dos atos. O pecado é a natureza do homem caído, do homem depravado, daquele que não conheceu Jesus.
E se de fato Deus não transformar essa pessoa, esse homem, essa vida, através da pregação do Evangelho, e o Espírito Santo de fato não convencer esse homem, ele continua. Estava conversando com um amigo e ele viveu uma fase ateu e quase passou por uma experiência de morte e agora ele voltou a acreditar, mas não acreditou da forma que nós acreditamos. E ele me disse o seguinte: eu até acredito em Deus, não vou dizer que sou ateu, mas eu não acredito nessa tal de salvação. Acho que isso não existe. É base do Evangelho. Só disse para ele: rapaz, você viveu a vida toda na igreja, ouviu palavras e palavras, sabe, versículos de cor. Pode ser que você tenha uma chance ainda, pode ser que você ainda entenda, mas se você for buscar nos filósofos, no seu entendimento, na sua capacidade intelectual, você não vai conseguir entender isso, porque isso é espiritual. O Espírito Santo precisa convencer, ele precisa levar uma vida, que ele precisa de fato viver para a glória de Deus. Então, Deus não quer apenas a nossa confissão. Eu acho que eu já mencionei aqui também, quando eu comecei a frequentar uma organização da Chapéu do Rei, e todo domingo o pastor fazia apelo e levantava a mão. Todo domingo. Chorava, mas eu levantava a mão para levantar. Via as pessoas levantando. Quer aceitar Jesus? Quero. Tem aquelas mensagens, né? Se você não aceitar, você vai para o inferno. Pode ser que você tenha uma chance também. E a gente vai naquela emoção. Mas teve um dia que o pastor pregou uma mensagem e o Espírito Santo falou ao meu coração. E naquele dia, é como se de fato eu fosse o céu sabendo, como o Pedro fala. Eu entendi o que é o Evangelho, porque o Evangelho começa aqui, ó. Eu entendi o plano de salvação, eu entendi o porquê que eu deveria ser um crente, não por medo do inferno, não por causa de simples preceitos morais, mas por causa que eu devia minha vida a Ele. Então, irmãos, Deus não quer apenas a sua confissão, mas Ele espera a nossa transformação diária. Não basta você dizer sim. Precisamos ser transformados. Precisamos ter uma vida transformada por Ele. Precisamos de fato colocar isso em prática na nossa vida. E isso, para nós que estamos aqui, tem muito a ver da forma que nós servimos. Eu entendo que eu só falo para crentes maduros aqui. Todos nós somos crentes maduros aqui. E aí eu posso, eu sou o Espírito Santo para penetrar na mente de vocês e saber quem de fato é maduro espiritual. Que existe a maturidade pelo tempo, não é? E existe a maturidade de fato dada pelo Espírito Santo, a maturidade espiritual. Porque podemos ter um jovem de 12 anos que foi convertido agora e ter uma maturidade espiritual grande porque o Espírito Santo lhe deu, e podemos ter uma pessoa com 70 anos que é como uma criança. Então é uma obra do Espírito Santo. Mas o que precisamos entender é que precisamos servir. Precisamos servir. Serviço, serviço, serviço. E a melhor forma de nós servirmos a Deus é servirmos o nosso próximo. Primeiro os domésticos da fé, depois a gente que precisa ouvir. Então, de fato, você entenda qual é o chamado de Deus para a nossa vida. O chamado de santidade, de propósito, de serviço, de
de crentes que foram chamados para brilhar de fato, em meio às trevas. Que isso possa ficar claro na nossa mente. Amém? Amém. Quero convidar vocês a se colocar de pé mais uma vez.